Eu recebi uma dúvida lá na caixinha de perguntas do Instagram e eu preferi fazer um vídeo sobre isso porque está ficando muito frequente. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, me manda a sua dúvida lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia. E vamos falar sobre treinar até a falha, se é necessário e prejudicial. Eu tenho que ir até a falha em todas as séries do meu treinamento? Isso é realmente necessário e não vai, em longo prazo, fazer eu entrar em overtraining, estragar minhas articulações, etc. Gente, todo mundo sabe, né, que eu tenho uma consultoria esportiva, que já tem mais de 10 anos e tal, monto o treino dos meus alunos, e lá eu sempre peço para eles treinarem até a falha, do iniciante ao avançado. E quando você vai estudar algumas literaturas, vocês começam a ver algumas coisas que podem divergir com essa metodologia. Só que existem explicações, as quais eu vou fazer aqui, obviamente, nesse vídeo, não é mistério, né, para vender consultoria, para vocês entenderem alguns processos onde a prática diverge da teoria e funciona melhor. Na teoria, o que a gente vai ter em termos de estudos? Por exemplo, um iniciante não precisa treinar até a falha para ter progressão. Não precisa. Isso não quer dizer que ele não possa ou que não seja mais interessante. O grande lance é que o iniciante, ele não consegue treinar até a falha. Leandrão, peraí que tá um pouco difícil, vamos um pouco mais devagar. Vamos devagarinho. Se ajeite glutianamente que o papo é bom. O iniciante tem uma condição neuromotora, impulsos elétricos regulando os músculos, a qual ele não consegue levar o exercício até a falha do músculo. Então, quando eu peço para ele ir até a falha, provavelmente ele vai acontecer o quê? Uma falha técnica. Então, ele está fazendo aqui uma rosca direta e uma hora ele fica torto e fala, acho que deu. Só que a musculatura ainda aguentava. E tá tudo bem, isso faz parte do iniciante. Porque a gente foi educado a achar que musculação é um esporte de empurrar e puxar. E não é, existe técnica. O Neymar vem dar um chute na bola. Você fala, beleza, faz igualzinho. Você fala, não dá, preciso treinar. Aí nós chamamos aqui o Anderson Silva, dá um chute na cara do cara que não treina até a falha e fala, dá um igualzinho. E fala, pô, não consigo, preciso treinar esse chute. Mas você não tá vendo? Você é burro? Não é isso, Leandro. Eu tô até vendo, mas na musculação é a mesma coisa. Você vê um fisiculturista, pá, aquele supino sólido, encaixado, o cara não treme, a barra desce reta, sobe reta. Ele leva o músculo até a falha, faz duas curtinhas, alguém ajuda, 2 dedinhos para colocar a barra para cima. Você sabe o que é isso, não sabe? Guarda, fala, faz igual. Aí o iniciante pega a barra, ele treme, vira. Isso é normal, aprendizado neuromotor. Como é que ele vai desenvolver isso? Fazendo mais vezes o supino. Por isso que o iniciante faz mais repetições, faz mais vezes na semana o mesmo exercício, para ter uma adaptação neuromuscular mais rápida. Já expliquei aqui no canal treino de adaptação. Só procurar não tem mais tempo. Você não pode pular o treino de adaptação. Vai piorar o teu resultado em médio e longo prazo. De qualquer forma, o aprendizado ele é neuromotor. E o iniciante não vai chegar até essa falha muscular. Por isso que o iniciante não vale a pena tomar esteroide. Porque ele não consegue extrair do músculo. Quando você vira intermediário, você começa... O pessoal acha que é botão de liga-desliga, né? Iniciante, opa, meia-noite. Agora eu sou intermediário. Já passou da meia-noite. Não, a gente vai fazendo uma troca, né? Do preto para o branco tem vários tons de cinza. Isso eu gosto, hein, Leandrão? Aplica comigo, sai para lá, meu. E aí depois a mesma coisa do intermediário para o avançado. O indivíduo que está intermediário, ele começa em alguns exercícios focar a musculatura e falhar o músculo, e em alguns outros, não. Ele faz uma falha técnica. Então, muito provavelmente, em musculaturas pequenas, ele vai conseguir fazer uma falha neuromuscular. Em músculos grandes, onde ele movimenta cargas maiores, provavelmente uma falha técnica vai acontecer. Tudo bem, aí temos metodologias de treino específicas para isso. Já o avançado, em tese, ele deveria conseguir falhar o músculo em tudo. Às vezes ele é limitado pelo cardiorrespiratório. Por quê? Porque ele negligenciou o cardio. Por isso que tem que fazer cardio sim, tá? Já expliquei a importância aqui no canal. Só que desde o iniciante até o avançado, eu peço para treinar até a falha. E aí vamos lá. O iniciante, ele não consegue. Então ele vai até a falha técnica. Quando ele perdeu o bom movimento, ele para. Tá tudo bem. Por quê? Porque ele vai ir no limite dele e isso é seguro. Né? Porque a pergunta é, primeiro, é prejudicial? Não, é seguro. Porque ele está controlando a velocidade, o movimento, a carga. Ele está controlando tudo. Não tem como se machucar. Leandro, eu já me machuquei. Bom, ou você estava treinando extremamente pesado ou errado. Porque não tem como se machucar na musculação.
É o esporte menos lesivo do mundo. Eu vou só fazer um pequeno parênteses aqui. Lógico que dá para se machucar, isso acontece. Mas quando eu falo que não dá, quer dizer que é muito pouco provável. Tá? Lógico que existe lesão em todo esporte. Então, o iniciante, ele é totalmente seguro treinar assim. O intermediário também. Por quê? Porque as mesmas circunstâncias. O avançado também. Por quê? Porque são as mesmas circunstâncias. Ou seja, você controla tudo e você leva ao seu limite. E é ao seu limite de cada dia. Se hoje você for para a academia e estiver um pouco mais fraco, né, acontecer alguma coisa, você vai baixar a carga e vai levar até a falha. Você vai atingir o teu corpo do jeito que você quer com segurança. Quem treina até a falha de cada dia e não tentar replicar a falha do outro treino que você chegou lá com pré-treino, bem pra caramba, sua mãe te elogiou, não. Você tem que sempre se adaptar. Quem treina dessa maneira não se machuca. Então não é prejudicial. É necessário? Então vamos lá. Quando você vai analisar alguns estudos, você observa que nós temos hipertrofia muscular mesmo sem um treinamento até a falha. Só que a gente não está discutindo resultado, a gente está discutindo o melhor resultado. Porque eu poderia falar o seguinte assim, olha, vamos pegar um iniciante e vamos dar um exercício de peito para ele só uma vez na semana e vamos ver se acontece hipertrofia. Alguém tem dúvida que em 12 semanas ele vai ter hipertrofia? O cara não faz nada. Para quem não faz nada, metade é o dobro. Então se o cara fez supino, 5 de falha, uma vez por semana, em 12 semanas ele vai ganhar massa muscular. Quer dizer que assim ele vai ser Mr. Olímpia? Lógico que não, né? Então, quando você treina até a falha, é a melhor maneira de você fazer o seu corpo entender que é necessário crescer. E aí, de novo, cada um vai ter um tipo de falha. Leandro, mas no iniciante, que lhe acontece uma falha técnica, se ele parasse uma antes, não ia dar no mesmo? Porque ele já não leva o músculo até a falha. Ia. E por que você manda ele até a falha? Porque agora, é o que eu falei, papel é uma coisa, aluno é outra coisa. Se eu tratar o meu aluno como um monte de músculo, gordura e osso, não faz sentido, aí é melhor colocar um computador, que ainda vai errar menos. Não, eu vou tratar o meu aluno como um ser humano. Então o que eu vou fazer? Eu, tá, aluno iniciante, treino até a falha. Eu quero criar o quê? Mindset nele. Porque quando ele for avançado, que ele vai ter que treinar até a falha, porque senão ele não evolui, ele já passou um ano e meio comigo martelando lá. Eu quero até a falha, eu quero até a falha, eu quero até a falha. Porque se eu começar para ele e falar assim, pode parar 1, 2 antes da falha, sabe o que vai acontecer quando ele é iniciante? Ele para 3, 4 antes. Quando ele é intermediário, eu falo, olha, para 1 antes da falha, tá? Ele vai parar quanto? 2, 3. Quando ele for avançado, eu vou falar, vai até a falha. Ele para 1 antes. Porque o mindset dele não acompanha a minha ordem. Não é um comando, eu não mando nele, eu educo ele. E o processo educacional, ele é longilíneo, ele é de longo prazo. Então, desde um ano atrás, já estou enchendo o saco do cara para quando ele chegar no avançado, ele já conseguir treinar até a falha ou o mais próximo possível disso. E de novo, indivíduos conseguem hipertrofia sem a falha. Sim, mas com a falha você consegue melhor. As pessoas não me pagam para resultados, porque para resultado o cara faz sozinho. As pessoas me pagam para o melhor resultado e mais confortável. E eu não estou falando bem da minha consultoria, tá? Não preciso disso. Estou falando em relação a qualquer tipo de consultoria, qualquer tipo de serviço. Você paga por eficiência. O que é eficiência? Agilidade com qualidade. Não adianta ser só rápido, não adianta só chegar. Tem que ser os dois juntos. E treinando até a falha, você vai conseguir isso melhor. Imagina você num quarto escuro, com homens gemendo, e aí você deita numa caminha bem confortável, e aí você fica escutando eles gemendo nessa sala, e aí você, por um acaso, vê algo cilíndrico, meio enrijecido, vindo na direção da sua boca. O que você vai fazer? Você vai agarrar isso e vai executar um supino. Ufa, lógico, é um supino dentro de uma sala de musculação com outros homens treinando. Eles estão gemendo porque estão fazendo força. E aí você empurra essa barra para cima e a gravidade empurra para baixo. Se você guardar a barra, o corpo vai olhar e vai falar assim, beleza, tá bom, né, durou. A próxima vez que vier um objeto cilíndrico na direção da boca, já está garantido. Agora, foi e quase esguelou, você quase morreu. Aí veio alguém e colocou 2 dedinhos que fez a barra subir. Né? Alguém ajudou a você voltar o supino para a posição inicial. O corpo vai olhar e vai falar assim, bom, quase morreu. Como eu não quero que esse cara morra, eu vou ser mais forte. É basicamente isso. É uma brincadeirinha? É uma historinha? É, mas é assim que funciona na prática. Agora, nós temos vários tipos de falha, como a gente falou aqui. Concêntrica, excêntrica, isométrica, técnica. Eu vou apresentar para vocês saberem qual falha
é a correta do treinamento. Porque a gente não quer a falha concêntrica, excêntrica, isométrica e técnica. Não. Dá uma conferidinha neste vídeo aqui.